1. Legitimidade jurídica das políticas públicas. A efetivação da cidadania. Jean Paulo Poggio Ismânio. 1. Introdução. 2. Breve histórico do estudo de políticas públicas em relação ao direito. 3. Direito e política, a dupla interdependência. 4. A conceituação jurídica de políticas públicas. 5. Políticas públicas e democracia. 6. A legitimidade das políticas públicas. 7. Conclusão. Referências. Introdução. No final do século passado e começo deste século, o tema políticas públicas ganhou importância, assim como as instituições e regras que regem sua elaboração, implementação e controle. Especialmente em nosso país e na área jurídica, houve um redimensionamento dos estudos a respeito dos temas relacionados com as políticas públicas. Isso se deu por vários motivos. Dentre eles, a percepção de que não bastava a Constituição Federal dispor enorme gama de direitos sociais e tratar dos instrumentos para sua realização. A concretização desses direitos dependia de uma atuação eficaz dos poderes e órgãos do Estado, bem como de um trabalho eficiente do governo. A redemocratização do país fez crescer a percepção de que a efetivação dos direitos sociais depende de políticas eficazes que devem ser elaboradas e realizadas pelo Estado em parceria com a sociedade civil organizada, mas, sobretudo, deve haver um controle efetivo sobre essas políticas e a forma de sua consecução. Essa percepção trouxe uma movimentação social que refletiu em todas as áreas afins às políticas públicas, nas eleições legislativas e no executivo, com uma maior cobrança e exigência, bem como no judiciário, com um acúmulo de ações individuais e coletivas, a exigir um redimensionamento de sua atuação. O papel dos poderes legislativo, executivo e judiciário, bem como de outros órgãos e instituições do Estado, como o Ministério Público e a Defensoria Pública, passou a ser discutido tendo em vista essa implementação e controle de políticas públicas. Por outro lado, as desigualdades sociais e econômicas tornaram-se intoleráveis para grande parte da população, principalmente de nosso país, que passa a exigir soluções de garantia de direitos fundamentais, que se reflete na cidadania do Estado brasileiro. A cidadania, que ganhou uma nova visão constitucional em 1988, passando a ser fundamento do nosso Estado democrático e social de direito, com amplos direitos assegurados na Constituição, precisa também ser efetivada em nossa vida social, deixando de ser apenas uma previsão formal do sistema jurídico. Cidadania e direitos fundamentais passam a constituir um núcleo duro do chamado Estado democrático e social de direito, trazendo as políticas públicas para o centro do debate político e jurídico. A própria democracia está no centro deste debate, uma vez que os Estados adotam a sua denominação, mas há uma divergência fundamental entre seus procedimentos e fundamentos, bem como de sua legitimação. Este capítulo pretende discutir essas questões, sob a ótica das políticas públicas, iniciando por um breve histórico, apenas para situar os problemas, passando pela relação entre direito e política, que, embora pertencentes a sistemas autônomos, não podem permanecer estanques e distanciados. Depois, analisando a conceituação jurídica de políticas públicas, de forma a propiciar melhor entendimento sobre sua elaboração, seus limites e controles, bem como sua execução, relacionando-a com a qualidade da democracia, além de propor uma legitimação para as políticas públicas, qual seja a efetivação da cidadania. 2. Breve histórico do estudo de políticas públicas em relação ao direito. Surge nos Estados Unidos, na década de 1930, através de H. D. Laswell, a expressão policy analysis, como forma de conciliar a produção dos governos, os grupos de interesses e o conhecimento científico sobre as políticas públicas. No ZEUA, o tema é ligado à ciência política,
como forma de atuação do governo, não tendo relação com a ciência jurídica. Os estudos são realizados sobre o processo de escolha, ou seja, a tomada de decisões do governo sobre políticas públicas. Posteriormente, a preocupação surge com a efetivação das políticas públicas. Quais os meios a serem utilizados, as suas relações com o poder, as eleições, os partidos e a mídia. Na década de 1980, as políticas públicas são estudadas como ramo da política que trata das ações do governo que irão produzir efeitos específicos, influenciando a vida dos cidadãos. Entretanto, ainda nos Estados Unidos, coube a Ronald Dworkin, no final da década de 1970, o entendimento de que o tema políticas públicas também deveria caber na teoria geral do direito, ao lado dos princípios e das regras, tendo em vista a solução de casos jurídicos difíceis, na sua visão. A doutrina jurídica de Dworkin representa uma revisão do liberalismo norte-americano clássico, defendendo o referido autor que o Estado atue de forma mais concreta em busca da diminuição das desigualdades, mediante políticas redistributivas. As questões políticas e jurídicas eram costumeiramente debatidas como uma tensão entre a liberdade e a igualdade. Fábio Comparato, na década de 1980, introduz entre nós o conceito jurídico das políticas públicas como instrumento do Estado social para a efetivação dos direitos fundamentais, trazendo o princípio da solidariedade como vetor para a solução desta tensão entre liberdade e igualdade. Desenvolvendo posteriormente esta ideia da solidariedade, lembra Fábio Comparato: enquanto a liberdade e a igualdade põem as pessoas umas diante das outras, a solidariedade as reúne, todas, no seio de uma mesma comunidade. Na perspectiva da igualdade e da liberdade, cada qual reivindica o que lhe é próprio. No plano da solidariedade, todos são convocados a defender o que lhes é comum. 1. Legitimidade jurídica das políticas públicas. A efetivação da cidadania. Jean Paulo Poggio Ismânio. 1. Introdução. 2. Breve histórico do estudo de políticas públicas em relação ao direito. 3. Direito e política, a dupla interdependência. 4. A conceituação jurídica de políticas públicas. 5. Políticas públicas e democracia. 6. A legitimidade das políticas públicas. 7. Conclusão. Referências. Introdução. No final do século passado e começo deste século, o tema políticas públicas ganhou importância, assim como as instituições e regras que regem sua elaboração, implementação e controle. Especialmente em nosso país e na área jurídica, houve um redimensionamento dos estudos a respeito dos temas relacionados com as políticas públicas. Isso se deu por vários motivos. Dentre eles, a percepção de que não bastava a Constituição Federal dispor enorme gama de direitos sociais e tratar dos instrumentos para sua realização. A concretização desses direitos dependia de uma atuação eficaz dos poderes e órgãos do Estado, bem como de um trabalho eficiente do governo. A redemocratização do país fez crescer a percepção de que a efetivação dos direitos sociais depende de políticas eficazes que devem ser elaboradas e realizadas pelo Estado em parceria com a sociedade civil organizada, mas, sobretudo, deve haver um controle efetivo sobre essas políticas e a forma de sua consecução. Essa percepção trouxe uma movimentação social que refletiu em todas as áreas afins às políticas públicas, nas eleições legislativas e no executivo, com uma maior cobrança e exigência, bem como no judiciário, com um acúmulo de ações individuais e coletivas, a exigir um redimensionamento de sua atuação. O papel dos poderes legislativo, executivo e judiciário, bem como de outros órgãos e instituições do Estado, como o Ministério Público e a Defensoria Pública, passou a ser discutido tendo em vista essa implementação e controle de políticas públicas.
Por outro lado, as desigualdades sociais e econômicas tornaram-se intoleráveis para grande parte da população, principalmente de nosso país, que passa a exigir soluções de garantia de direitos fundamentais, que se reflete na cidadania do Estado brasileiro. A cidadania, que ganhou uma nova visão constitucional em 1988, passando a ser fundamento do nosso Estado democrático e social de direito, com amplos direitos assegurados na Constituição, precisa também ser efetivada em nossa vida social, deixando de ser apenas uma previsão formal do sistema jurídico. Cidadania e direitos fundamentais passam a constituir um núcleo duro do chamado Estado democrático e social de direito, trazendo as políticas públicas para o centro do debate político e jurídico. A própria democracia está no centro deste debate, uma vez que os Estados adotam a sua denominação, mas há uma divergência fundamental entre seus procedimentos e fundamentos, bem como de sua legitimação. Este capítulo pretende discutir essas questões, sob a ótica das políticas públicas, iniciando por um breve histórico, apenas para situar os problemas, passando pela relação entre direito e política, que, embora pertencentes a sistemas autônomos, não podem permanecer estanques e distanciados. Depois, analisando a conceituação jurídica de políticas públicas, de forma a propiciar melhor entendimento sobre sua elaboração, seus limites e controles, bem como sua execução, relacionando-a com a qualidade da democracia, além de propor uma legitimação para as políticas públicas, qual seja a efetivação da cidadania. 2. Breve histórico do estudo de políticas públicas em relação ao direito. Surge nos Estados Unidos, na década de 1930, através de H. D. Laswell, a expressão policy analysis, como forma de conciliar a produção dos governos, os grupos de interesses e o conhecimento científico sobre as políticas públicas. No ZEUA, o tema é ligado à ciência política, como forma de atuação do governo, não tendo relação com a ciência jurídica. Os estudos são realizados sobre o processo de escolha, ou seja, a tomada de decisões do governo sobre políticas públicas. Posteriormente, a preocupação surge com a efetivação das políticas públicas. Quais os meios a serem utilizados, as suas relações com o poder, as eleições, os partidos e a mídia. Na década de 1980, as políticas públicas são estudadas como ramo da política que trata das ações do governo que irão produzir efeitos específicos, influenciando a vida dos cidadãos. Entretanto, ainda nos Estados Unidos, coube a Ronald Dworkin, no final da década de 1970, o entendimento de que o tema políticas públicas também deveria caber na teoria geral do direito, ao lado dos princípios e das regras, tendo em vista a solução de casos jurídicos difíceis, na sua visão. A doutrina jurídica de Dworkin representa uma revisão do liberalismo norte-americano clássico, defendendo o referido autor que o Estado atue de forma mais concreta em busca da diminuição das desigualdades, mediante políticas redistributivas. As questões políticas e jurídicas eram costumeiramente debatidas como uma tensão entre a liberdade e a igualdade. Fábio Comparato, na década de 1980, introduz entre nós o conceito jurídico das políticas públicas como instrumento do Estado social para a efetivação dos direitos fundamentais, trazendo o princípio da solidariedade como vetor para a solução desta tensão entre liberdade e igualdade. Desenvolvendo posteriormente esta ideia da solidariedade, lembra Fábio Comparato. Enquanto a liberdade e a igualdade põem as pessoas umas diante das outras, a solidariedade as reúne, todas, no seio de uma mesma comunidade. Na perspectiva da igualdade e da liberdade, cada qual reivindica o que lhe é próprio. No plano da solidariedade, todos são convocados a defender o que lhes é comum. Como fenômeno jurídico, notamos que as políticas públicas se traduzem por um complexo de normas jurídicas e assim podem ser definidas. Normas especiais, como proposto por Eros Grau, com fixação de objetivos a serem alcançados,
mas também podendo realizar normas de conduta e normas de organização, como propôs Patrícia Helena Massa Arzabi. Essa conceituação jurídica permite que as instituições jurídicas e os órgãos e poderes do Estado possam efetivar as decisões políticas e sofrer o controle necessário de sua atuação, sobretudo para assegurar os direitos fundamentais constitucionalmente estabelecidos. Nesse passo, precisamos questionar as relações entre as políticas públicas, o Estado e a sociedade, o que se dá dentro do ambiente democrático. 5. Políticas públicas e democracia. As políticas públicas pressupõem as relações do Estado com a sociedade, pois que a via da participação dos cidadãos deve ser um método a ser buscado, tanto para sua formulação quanto para sua execução. Marcos Augusto Pérez formula a participação como um princípio da administração pública, trazendo inclusive os institutos de participação, que são os conselhos, comissões, comitês participativos, audiências públicas, consultas públicas, orçamento participativo, referendo e plebiscito, instrumentos concretos do diálogo entre a sociedade e a administração pública. A participação acarreta necessariamente a cooperação entre Estado e sociedade, bem como entre os próprios cidadãos, criando um círculo virtuoso de legitimidade para as políticas públicas, porque é uma garantia de que, efetivamente, as necessidades da população estão em decisão e execução. Além da participação, a transparência é outro princípio que deveremos aplicar para a administração pública, especialmente referente às políticas públicas. O Wallace Paiva Martins Jr. trata o princípio da transparência administrativa como inerente ao princípio democrático, que aponta para a visibilidade da atuação administrativa, concretizando, dentre outros, o direito à informação. Os governantes eleitos, bem como a burocracia da administração pública, devem prestar contas de seus atos permanentemente para os cidadãos, que são os destinatários da atuação do Estado. Em relação às políticas públicas, desde a sua decisão até sua concretização, devem poder ser acompanhadas por seus destinatários, que assim poderão efetuar o controle necessário dos atos estatais e até mesmo da sociedade civil organizada, que atue em cooperação com o Estado na execução das políticas. Os atos devem ser, então, não somente públicos, mas publicados constantemente, com todos os dados necessários para seu conhecimento e controle. Participação e transparência são princípios derivados do princípio democrático do Estado, de forma que as políticas públicas estão estreitamente relacionadas com a democracia praticada. A qualidade da democracia implica na qualidade das políticas públicas efetivadas e, portanto, na garantia dos direitos fundamentais e da cidadania. A democracia representativa liberal sofre atualmente inúmeras críticas, principalmente por não conseguir efetivar a garantia do exercício da cidadania e dos direitos fundamentais a toda a população. As críticas e alternativas à democracia representativa se desenvolvem em várias frentes. Alguns autores pretendem a institucionalização que efetive uma maior participação dos cidadãos nas decisões do Estado, teoria da chamada democracia participativa, conforme proposição de Paulo Bonavides. Outros tratam de um sistema regulador do debate e da discussão crítica, na visão da democracia deliberativa, tratada por Jürgen Habermas, enquanto outros ainda pretendem um maior aprofundamento dos espaços democráticos na sociedade, conforme a proposta de democracia social de Norberto Bobbio. O que há em comum nessas diversas teorias é a busca da legitimidade democrática, que somente ocorrerá com maior amplitude da participação dos cidadãos e da sociedade no Estado, rompendo os critérios meramente formais de representatividade popular que se mostram ineficazes. Entendemos, no entanto, como Bobbio,
que, embora a solução para a crise democrática e o futuro da democracia seja a efetiva participação da cidadania na administração pública e nas instituições da sociedade civil, a ocupação e a conquista destes espaços ainda está distante e incerta. O desafio da atualidade democrática é efetivar esta democracia integral, que possa acolher a cidadania e seu pleno desenvolvimento. Esta questão da legitimidade da democracia também se revela determinante nas políticas públicas que o Estado decide e desenvolve. Assim, precisamos passar à discussão da fundamentação das políticas públicas, daquilo que traduz a sua finalidade e que dispõe os meios para sua realização. Discutiremos, então, a sua legitimidade. 6. A legitimidade das políticas públicas. As políticas públicas são instrumentos importantes para a concretização dos direitos fundamentais. Exigem a atuação da administração pública, dos órgãos e poderes do Estado na sua consecução. O arcabouço normativo que constitui as políticas públicas deve trazer a sua legitimação e eficiência. Para tanto, os direitos fundamentais e o Estado de Direito devem ser percebidos como realidades que estão interligadas e se condicionam mutuamente. O Estado de Direito é a forma política em que os poderes atuam autônoma e independentemente e submetidos ao império da legalidade que garante os direitos fundamentais dos cidadãos. Os direitos fundamentais, por sua vez, legitimam o Estado de Direito e o conteúdo da cidadania. A cidadania é a base de participação política no Estado de Direito, através do exercício dos direitos fundamentais. Na atual concepção de Estado de Direito, também visto como Estado constitucional, os direitos fundamentais constituem o conceito que engloba tanto os direitos humanos universais quanto os direitos dos cidadãos nacionais. Dessa forma, as políticas públicas têm sua legitimidade e eficiência ao garantir a efetivação da cidadania no Estado constitucional, que, como vimos nos itens anteriores, deve ser um Estado democrático e social de direito. A Constituição Federal de 1988, chamada de Constituição Cidadã, efetivou uma mudança na conceituação de cidadania, conferindo maior amplitude ao seu significado ao colocá-la dentre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, artigo 1º, inciso 2. A cidadania deixou de estar relacionada apenas com a nacionalidade, deixou de ser considerada apenas um status de reconhecimento do Estado, para ser um conceito amplo, compatível com uma nova dimensão da cidadania, como expressão de direitos fundamentais e de solidariedade. Legitimidade jurídica das políticas públicas. A efetivação da cidadania. Conforme a análise de Hannah Arendt, o primeiro dos direitos do homem é o direito a ter direitos. 34. O que implica na dimensão e conceito de cidadania como um meio para princípio, pois a destituição da cidadania implica na perda desses direitos. Portanto, quando a nossa Constituição estabelece a cidadania como um princípio fundamental da República, abrange essa dimensão de concretização dos direitos fundamentais. Daí, falarmos que as políticas públicas se legitimam na concretização da cidadania. 7. Conclusão. A cidadania é um princípio fundamental da nossa República e devem, portanto, ser reconhecida sua importância e conceituação para que consigamos atingir os fins do Estado brasileiro de construção de uma sociedade livre, justa e solidária. As políticas públicas a serem desenvolvidas em nosso país devem ter o norte da concretização da cidadania em todas as suas dimensões, integrando os diversos aspectos sociais, políticos e econômicos, bem como atendendo às necessidades de inclusão social, pois esta é a determinação constitucional de 1988. Os valores fundamentais adotados pela Constituição Federal transformam-se em princípios gerais de direito e passam a ser a base racional filosófica para qualquer exercício dos poderes constituídos do Estado. A cidadania, considerada em todas as suas dimensões, é um desses valores, refletida em princípio geral de direito para a atuação do Estado democrático e social de direito.
As políticas públicas somente ganham legitimidade, portanto, nessa dimensão.